Salmos 46, no versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto nós estivermos neste mundo aqui, nós não estamos livres das adversidades. Mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir, para onde devemos correr, é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, o nosso muro de proteção, nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor repouse sobre você, sobre sua mente, sobre seu coração nesse momento. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E escreva aqui nos comentários: Deus está comigo. Declare isso com fé hoje. Deus está comigo. E escreva o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Irmãos, a palavra aquietar, citada pelo salmista no versículo 10, significa sossegar, tranquilizar, serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, você realmente consegue se aquietar? O Salmo 46 traz mais do que um convite. O verso 10 é um comando de Deus para que você descanse nele no dia da angústia. Quando tudo desabar ao seu redor, quando não houver mais saída, quando não houver mais forças em você. Muitas pessoas têm dificuldade de receber essa voz de Deus e apenas se aquietar e confiar. Porque muitas pessoas têm a tendência de confiar primeiro em si mesmas, em seus próprios recursos, na sua própria força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Nos dias de hoje, nesse mundo em que nós estamos vivendo, muitas pessoas buscam a Deus apenas como uma opção. Apenas quando tudo o mais falhou, quando não há mais recursos. Apenas quando não tem mais nada que possam fazer. Mas Deus quer ser a sua primeira opção e não a última. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar. Independentemente das circunstâncias ou das dificuldades que você estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação. Por mais difícil que ela seja, Ele está conosco. O Deus que criou o universo é a nossa proteção. A sua fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em sua vida. Pode estar tudo de ponta cabeça, na sua saúde, na sua família, nas suas finanças, mas ainda assim você pode saber que Deus continua sendo seu refúgio e fortaleza. E que na hora da angústia, Ele é o seu socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando os seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite como se fosse uma oferta todas as suas dores no altar de Deus. E o que te aflige não sumirá de uma vez, e tudo ficará bem da noite para o dia, mas a sua alma se lembrará de que ela tem um Redentor, um Salvador e um Deus que é socorro presente na sua angústia. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Talvez você esteja passando por um momento de angústia agora. Talvez você esteja enfrentando
uma situação que parece impossível de ser resolvida. Talvez você esteja se sentindo sozinho, abandonado, sem forças. Talvez você tenha orado tanto, mas parece que Deus não está te ouvindo. Talvez você tenha chorado muito, mas parece que nada muda. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus é o seu socorro bem presente na angústia. Ele não é um Deus distante que te observa de longe. Ele não é um Deus que te abandonou no meio da tempestade. Ele está presente, Ele está perto, Ele está bem ao seu lado, dentro de você, e Ele está com você nesse exato momento. Em Isaías 43, versículos 1 e 2, Deus diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você entende o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo que quando você passar pelas águas, Ele estará contigo. Não é se você passar, mas quando você passar. Porque Deus sabe que nesse mundo você terá aflições, mas Ele promete estar com você. As águas simbolizam as tribulações, os rios representam as dificuldades, o fogo são as provas. Mas Deus promete que quando você passar por tudo isso, Ele estará contigo. Glória a Deus! E você não será submerso, você não será queimado, você não será consumido, porque Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro bem presente na angústia. Talvez você esteja passando pelas águas agora, águas profundas que parecem querer te afogar. Talvez você esteja no meio do fogo, um fogo que queima, que dói, que machuca. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade que às vezes parece não ter fim. Mas creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Deus está contigo. Ele não te abandonou no meio das águas. Ele não te deixou sozinho no meio do fogo. E Ele não te esqueceu no meio dessa tempestade. Ele está presente. Ele está segurando a sua mão. Ele está te sustentando. Você declarou por escrito lá no começo dessa mensagem, e eu sei que aqueles que não escreveram, Deus está comigo, declararam essas mesmas palavras em pensamento. Isso não é à toa. Isso não é apenas uma frase de efeito. Você declarou Deus está comigo porque você está sentindo a presença do Senhor em seu coração agora. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias. E o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus, sabia? Talvez você tenha sido surpreendido por alguma adversidade que você não estava esperando. Mas saiba que antes que isso acontecesse, antes que essa crise se instalasse, Deus já estava sabendo. E no tempo certo, Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Em João, no capítulo 14, versículo 1, Jesus disse assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Era a noite da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles. Ele sabia que Pedro o negaria. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus disse: não se perturbe o vosso coração. Mesmo quando ele enfrentou o seu pior momento, Jesus não se desesperou. E ele queria que os seus discípulos também não entrassem em desespero. E Ele quer que você também não fique desesperado
desesperada. Mas como? Como você pode manter o equilíbrio quando seus problemas parecem ser maiores do que a sua capacidade de resolvê-los? A resposta é: creia em Deus e creia também em Jesus. Perturbar significa sofrer angústia. E o que Jesus nos pede é justamente isso, que você se tranquilize, que você esteja descansado, que você possa crer no Deus Pai, aquele que te criou e que cuida de você, e no Deus Filho, aquele que te ama e que morreu no seu lugar. Quando você verdadeiramente confia e obedece a Deus, o seu coração e os seus pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a sua total entrega, para que Ele coloque em seu coração uma paz que está além da nossa compreensão, uma paz que não depende de sentimentos ou de circunstâncias. Muitas vezes, irmãos, é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Você cria expectativas capazes de te levar a um estado de profunda angústia. Mas você precisa fechar os seus olhos e crer em Deus. Porque a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz assim: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus te chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você esteja experimentando. Não perca a sua fé, não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida. Mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Então, se você está passando por um momento de angústia agora, eu quero te dizer algo com toda a convicção do meu coração. Deus é o seu socorro. Deus é o seu socorro. Ele está presente na sua dor. Ele está contigo nessa sua luta. Ele não te abandonou no seu deserto. Você não está sozinho nessa batalha. Você não foi esquecido por Deus. Eu sei que pode estar doendo. Eu sei que muitas orações você tem feito mais com lágrimas do que com palavras. Mas o Senhor te lembra hoje de que você não foi abandonado à própria sorte. Saiba disso. Deus está contigo agora mesmo. E Ele vai te livrar dessa situação. Ele vai te socorrer no tempo certo. E Ele vai te sustentar até que a sua vitória chegue. Porque Deus não é apenas um Deus de promessas. Ele é um Deus de cumprimento. Ele não é só um Deus que fala. Ele é um Deus que age e cumpre o que fala. Ele não é apenas um Deus que ouve. Ele é um Deus que responde. E se essa mensagem chegou até você, talvez é porque Ele está te respondendo agora mesmo. Receba essa palavra no seu coração e nesse momento eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu te agradeço por essa palavra de hoje. Agradeço por mais uma vez o Senhor nos mostrar a luz no fim do túnel, a luz que o mundo não consegue ver, a luz que é Jesus, a luz que é a Tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos por isso, porque Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor está presente. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, eu sei que tem pessoas assistindo essa mensagem agora que estão passando por momentos de angústia, momentos de dor, de tristeza. Pessoas que estão enfrentando situações difíceis. Pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas e sem forças. Ó Pai, alguns deles não têm ideia de como será o amanhã. E tem pessoas aqui que não sabem mais se haverá um amanhã. Quanta dor, Senhor, quanta angústia tem habitado na mente desse Teu filho amado, dessa Tua filha amada. Pai, tem misericórdia dessa pessoa que está me ouvindo agora. Abraça esse coração e começa a curar, até nas áreas mais sombrias,
até nos cantos mais quebrados. Eu peço que o Senhor mostre a elas que o Senhor está presente, que tu não as abandonou, que o Senhor é o socorro delas, o refúgio dessas pessoas, que o Senhor é a fortaleza dela. Ó Pai, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis. Que cada pessoa tenha fé suficiente para fechar os olhos e descansar nas tuas promessas. Por piores que sejam as aflições que elas estiverem enfrentando, porque tu és o nosso socorro, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras. Que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento e não deixe que nada falte nessa casa. Eu oro por aqueles, ó Deus, que enfrentam enfermidades. Eu clamo a Ti para que o Senhor derrame a Tua cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. O Senhor é o médico dos médicos. E Pai, mesmo que o diagnóstico não mude, mesmo que a notícia seja definitiva, receba o teu servo, receba a tua serva na eternidade e derrama graça para aqueles que ficam aqui na terra, Senhor. Consola esse pai, consola essa mãe, consola essa pessoa que chora por alguém que está enfermo. Que ao ouvir essas palavras, essa pessoa sinta o abraço do Espírito Santo no mais profundo do seu ser. O abraço do nosso amigo, do nosso Consolador. Eu oro por aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. Oh Pai, o inimigo tem atacado muitas famílias, mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Cuida de nós, traga solução para aqueles que têm buscado a Tua face, porque Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Que cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo seja atendido de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Amém. O Senhor está contigo, meu irmão, o Senhor está contigo, minha irmã. Nada pode mudar essa realidade. Nem a morte, nem o inimigo, nem as circunstâncias. Deus está com você. Amém? Compartilhe essa mensagem com alguém que está passando por um momento de angústia. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.